Alô, amigos do canal Olho do Vasco. Bom, eu diria aqui que aqui seria um pós-jogo, mas já passamos alguns dias do absoluto teste cardíaco que foi o último jogo do Vasco contra o Criciúma. Um jogo que nos emocionou por deveras. O Vasco, todos sabem, não ouve bem. Teve a entrada do Nenê, do Fábio Gomes, que mudaram a história do jogo, do PEC, os três que participaram. Mas o que importa é o resultado, né? O que importa são os 3 pontos que o Vasco fez. A absoluta e espetacular participação da torcida, como sempre foi. Mas até esperei um pouco para fazer esse pós-jogo diferente do que eu faço. Na realidade, são mais algumas notícias e a gente deixando a semana decisiva passar um pouco mais. Porque o Vasco ele vem finalmente encerrando um capítulo negro na sua história. O Vasco vem aos trancos e barrancos, amigos, deixando para trás muitos dizem, maldição, problemas, sapos enterrados e tudo mais, da sua história de muitos e muitos anos. A única coisa que eu posso dizer é que desde que a estátua do Roberto Dinamite foi inaugurada em São Januário, parece que aquilo foi um antídoto. A partir dali o Vasco não perdeu mais. É o maior dos maiores em São Januário, o maior dos maiores do Vasco. E é junto com a torcida que chega junto, joga junto, transformou essa equipe de uma forma imbatível dentro de São Januário. São os melhores? Não, não são. São 5 estrelas dos jogadores? Tecnicamente não são. Mas são honrosos, sombriosos, vestem a camisa do Vasco, dão luta em campo, brigam, saem no tapa se precisar, se entregam o jogo todo. E tá aí, segundo jogo em que o Vasco vira, na força da sua torcida, na vontade, na luta de seus jogadores, e nos deixa com 59 pontos. Basicamente, dependendo do resultado, 1 ponto do nosso acesso. Isso sem contar com o julgamento do jogo do Sport, que, se eu não me engano, vai lá para 3 de novembro. O Vasco tem 59, jogam com 59 contra o Sampaio Corrêa, jogam Ituano e Londrina. Pra gente, o empate, tem que rolar um empate. Rolou um empate ali, e dos dois, e no jogo do Sport, se rolar um empate, maravilha, estamos dentro. Se o Vasco empatar com o Sampaio Corrêa, vai a 60. Rolou um empate no Ituano e no Londrina, o Vasco já se livra dos dois, e mesmo que o Sport ganhe, ele, nesses 2 jogos, ele é 59, não encosta no Vasco. Então, a nossa conta é muito simples. Primeiro é ganhar, esquece o resto. Estamos dentro, festa em São Januário, fica para trás essa coisa horrenda de Série B, e aí vamos para a Série A, que a história é outra, a conversa é outra, o poder de fogo é outro, é 777, é grana, é jogador de primeira linha, é estádio totalmente reformulado de São Januário, a briga pesada para ser o administrador do Maracanã, porque o Maracanã é de todos, porque não há condição de nós vermos hoje, acho que 80 mil torcedores brigando por 20 mil ingressos. Gostaria de ver o jogo no Maracanã, para dar oportunidade a todos que tentam comprar os ingressos, mas o Caldeirão é nossa casa, é um jogo fundamental, um jogo importante, um jogo que a pressão dentro de São Januário é absurda. Maracanã também seriam 70, 80 mil, mas a torcida mais afastada. E nessa hora, o jogador adversário tem que sentir a torcida no cangote dele. É gritando, é berrando, é urrando, é deixando o cara tremendo, como diz a célebre frase, né? São Januário, bem-vindo ao território hostil. E é isso, os caras têm que temer São Januário, como tem Vila Belmiro, como tem La Bombonera, como tem tantos outros estádios. São Januário, sem sombra de dúvida, é a nossa casa, construído com a nossa grana, com o sacrifício dos vascaínos, que nós temos o estádio, será reformulado e 2023 será uma outra história do Vasco. Tenho certeza que todos os vascaínos aqui estão passando uma semana ansiosa. Hoje é quarta-feira, uma semana tensa, uma semana de angústia, porque lá na porta de acabar essa novela que parecia que os capítulos não findavam. Mas ele vai acabar, esta novela vai acabar, e vai acabar de quinta para sexta, vai acabar na quinta-feira, no jogo
que vai passar na Globo, no Premier, no Sport TV, tamanha a importância do Vasco. Como diz o Flávio Dias, gosto muito dessa frase dele, a sociedade não está preparada para o retorno do Vasco. Nós estamos, mas a sociedade não está. E aí, meus amigos, o papo vai ser outro, o gigante vai estar de volta. Mas neste momento é concentração total, nada de oba-oba, nada ganho. É entrar com o Sampaio Corrêa, a torcida fazendo a sua parte que vai fazer, pressão total os 90 minutos, jogadores entrega, pressão, porque é o jogo da vida. Apoiamos o campeonato inteiro e eles jogaram o campeonato inteiro por este jogo. Podia ter sido resolvido antes, se não fosse algumas falitas enormes ao longo das opções que foram feitas. Mas o momento agora é de dizer, é a hora, chegou, é o momento. A torcida espera por isso, os jogadores esperam por isso, o clube espera por isso e nós vamos chegar junto. Vamos chegar junto porque é o fim da maldição. Acabou. O Vasco é Série A, o Vasco não é Série B. A história do Vasco é muito grande para estar embaixo. A história do Vasco é para cima. E está aí a torcida, na fé de Deus, com apoio dessa massa que merece, vou dizer o que eu já falei antes, a Vasco TV tem a obrigação de fazer um capítulo especial, um vídeo especial, e não é com duração de 10, 15 minutos, não. É com duração de um filme. Quem sabe produzir isso, e aqui vai uma sugestão, produza um filme do Vasco, da torcida do Vasco, no retorno do gigante à Série A, e lancem no cinema, porque não tem igual. A torcida do Vasco merece um filme, porque o show que ela está dando, definitivamente, os jogadores são honrosos, sombriosos, dão luta e dão sangue, mas se tem alguém que é o responsável por levar esse time de volta à Série A, chama-se torcida do Vasco. E é a ela que nós devemos todas as nossas reverências, aos jogadores que são briosos, mas a torcida do Vasco é inigualável. Essa empurra, essa joga para cima, arrebenta a boca do balão. E é assim que nós vamos voltar à Série A. Com a briga, a luta dos jogadores e com essa torcida espetacular que carregou o time no colo. Então, com aquela passagem bíblica de Deus que diz, né, meu filho? Quando tu achaste, pegadas na areia, quando tu achaste que estavas caminhando, olhaste para trás, só tinha um par de pés, e tu perguntaste, por que no momento mais difícil tu me abandonaste? O homem lá em cima falou, você está enganado, na hora que tu viste apenas um par de pés, era eu que estava te carregando no colo. Essa é a torcida do Vasco, ó. Sensacional, nós vamos subir, e aí o ano que vem é outro, porque o Vasco, ó, é no peito, é no coração, não é para os fracos, o Vasco é para os fortes. Nós vamos subir, faltou mais que falta, ó, um assopro, e vai acontecer amanhã. O Vasco vai subir e vai voltar para o lugar dele, e esse sofrimento vai acabar definitivamente. Saudações vascaínas, clique aí canal Olho no Vasco, likezinho se você gostou, sininho de notificação, porque o Vasco é isso, o Vasco é gigante. A história do Vasco ao longo do Série B foi espetacular, está sendo espetacular, vai ser coroada agora. Não adianta falar, vai contratar tal, vai contratar fulano, vem Beltrano e etc, jogador fica, não fica. Não é hora para isso. Esquece isso, não adianta. Tem que preencher conteúdo, tem que largar vídeo no canal. Esquece, amigo. Fala da semana, fala do jogo, esquece o resto. O momento é concentrar só no jogo do Sampaio Corrêa e depois o planejamento já deve estar feito, desenhado, e aí muita coisa será dita. Valeu, galera, vamos ganhar e nós vamos subir. E ó, aí acabou o sofrimento. Saudações vascaínas.